Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrick Sampaio, sou médico neurologista e hoje eu estou aqui com vocês com mais um episódio do Fala Neuro. Então pessoal, vamos falar sobre o que hoje? Tema extremamente importante, onde vocês vão conhecer o papel do neurologista em um desafio. Que desafio seria esse? Um desafio diagnóstico. Mas que diagnóstico seria esse? E eu vos apresento aqui uma das doenças emblemáticas na neurologia, um clássico, a síndrome de Guillain-Barré. Então, fica comigo nesse vídeo para você entender o que é essa condição e qual a relação que ela tem conosco, no nosso ambiente e também na nossa região aqui, no caso, Nordeste, na Paraíba e o Brasil, né? Então, fica comigo mais um episódio aqui do Fala Neuro. Então, pessoal, você sabe aí o que é o Guillain-Barré? Então, deixa eu te explicar. O Guillain-Barré é uma doença, a definição é o quê? É uma doença autoimune, ou seja, uma resposta autoimune que o nosso corpo faz contra os nervos periféricos. Ou seja, nós entendemos nervos periféricos que estão saindo lá, as raízes que saem da medula, que vão compor e formar nervos, então a gente tem anticorpos que vão atacar as estruturas dos nervos. Mas vem cá, como é que isso aí ocorreria, né? Então, o Guillain-Barré, ele tem uma fisiopatologia, né? A forma como acontece, tem um aspecto muito interessante, que é um gatilho imunológico. Sabemos que existem relatos, você pode até conhecer que tomei uma vacina, logo algumas semanas após desenvolveu os sintomas do Guillain-Barré, tive um quadro diarreico, uma virose, geralmente intestinal, veio a desenvolver o Guillain-Barré. Tive uma dengue, vinha a desenvolver o Guillain-Barré. Tive zika, Dr. Patrick, vinha desenvolver Guillain-Barré, ou seja, vem cá, e dengue poderia causar Guillain-Barré, zika poderia causar Guillain-Barré, ou mesmo chikungunya poderia causar Guillain-Barré? A resposta é sim. Você aí que está do outro lado, veja só, eu não tenho como dizer quais seriam as pessoas que poderiam ter o Guillain-Barré, porque é uma resposta imunológica de cada indivíduo. Então, eu não sei como dizer como é que o seu sistema imune vai reagir em contato com esse vírus. Mas sabemos o quê? Que essa leitura de forma errada acontece de que maneira, né? Após nosso organismo entrar em contato com o vírus, nós criamos as células de defesa, os linfócitos, e a estrutura do vírus ela pode ter uma semelhança contra proteínas que estão na superfície desses nervos. Então, se eu já tenho anticorpos, há passagem de células imunes por toda a região do nosso corpo, e quando a gente passa, ou seja, uma célula do sistema imune passa naquela região que acha que aquela proteína que está na superfície do neurônio é uma proteína semelhante à do vírus, ou seja, começa uma reação imunológica ali atacando, né? Isso é de suma importância entender, porque o tratamento do Guillain-Barré, dependendo do quadro clínico, claro, existe uma escala, quando existe uma suspeita, ele é um tratamento que necessita de uma imunoterapia, que na indicação seria uma molécula do tratamento, se chama a imunoglobulina humana, que é um tratamento imunoterápico, imunológico, que é infundido em ambiente hospitalar. Vejam só, existe em Guillain-Barré uma forma leve, uma forma moderada, uma forma grave? Sim. Qual é o risco do Guillain-Barré? O Guillain-Barré pode deixar, sim, muitas complicações. Mas antes de eu falar das complicações, vejam só, porque eu falei de um desafio para o neurologista. Existem 9 variantes do Guillain-Barré. Não imagine que aquele quadro clássico de Guillain-Barré, tive um contato com um quadro gripal, tomei uma vacina, comecei 2 semanas após esse contato com um quadro de dormência nos pés, que pegou as mãos e ficou restrito só até a perna, a mão. Enfim,
Esse quadro seria ali um clássico, né? Uma dificuldade de movimentação, uma dificuldade de abrir garrafas ou de pegar em lápis, ou seja, um quadro motor já com fraqueza. Então, esse aí seria um clássico, mas a gente tem as variantes do Guillain-Barré. A gente tem a variante só sensitiva, a variante motora pura, a gente tem a forma só atáxica, que você perde só equilíbrio por fibras que são determinadas, são fibras oriundas que determinam só o nosso equilíbrio. Temos a forma que só pega as pernas, literalmente só as pernas. Veja como é difícil esse diagnóstico. Tem a forma que eu começo com a face. Imagine, você tem uma paralisia facial bilateral e depois evoluir com o envolvimento de fraqueza da musculatura, que a gente chama responsável pela deglutição. Tem a forma que a gente chama desautonômica, ou seja, com muita queda de pressão, com aumento da frequência cardíaca. Então, vejam que o negócio não é tão simples quanto se imagina. Então, por isso que o Guillain-Barré é um diagnóstico muito peculiar da neurologia, do neurologista. Existe sim, o neurologista tem que ter a habilidade de realmente tirar essa história, refinar muito bem, ter um grau de suspeição nesses casos muito duvidosos. E o Guillain-Barré, ele tem um quadro elevado de morbidade, ou seja, posso vir a ter óbito numa fase de Guillain-Barré? Sim. Por quê? A partir do momento, lembra que eu falei, se você tem um quadro que começa com fraqueza nos pés, mãos, mas essa fraqueza vai ascendendo, piorando, eu posso pegar a musculatura que envolve o que? O controle do meio da minha respiração, diafragma, envolver as musculaturas que chamamos os músculos intercostais, que auxiliam o arcabouço do tórax para expandir e melhorar a minha respiração. Ou seja, eu estou com Guillain-Barré, eu posso até estar no enfermaria do hospital, mas eu posso evoluir com a parada cardiorrespiratória sim, porque eu não estou mais com força para respirar. Então, veja, é uma doença séria, Então, sim, devemos ter atenção especial quando moramos aqui em uma região endêmica, uma região que estamos tendo casos elevadíssimos de dengue, de zika, de chikungunya. Teve um quadro de dengue, teve um quadro de zika ou chikungunya e semanas após comecei a ter uma manifestação neurológica de dormência, fraqueza, sintomas como variações da oscilação da pressão, enfim. Você deve ir imediatamente a um pronto-socorro, a algum local que realmente tenha um neurologista, para que se possa iniciar essa investigação. Porque essa avaliação inicial, essa condução vai determinar como poderemos sim manejar esse paciente, se vai usar imunoglobulina, se a gente vai optar por um tratamento conservador ou não. Claro, então tudo depende da forma clínica que estamos lidando. Mas lembre-se, Guillain-Barré tem tratamento. E o interessante é que Guillain-Barré é uma doença monofásica, ou seja, aconteceu uma vez, ela não tende a voltar ao recorrer, ou seja, voltar a reacontecer várias vezes ou em um ambiente próximo. Ou seja, tive em um mês, recuperei, 6 meses após, 1 ano após, vim a ter de novo. Então, a coisa começa a ficar um pouco estranha se esse paciente está vindo a ter recorrência desse quadro de Guillain-Barré. É interessante chamar a atenção que o Guillain-Barré, eu já vi muitos casos, acompanhei casos em pacientes hospitalizados, pacientes que saíram de uma hospitalização e foram para o cenário da reabilitação. Então, Guillain-Barré ele tem a fase que é a necessidade de internação hospitalar, ele tem a fase do acompanhamento no pós com o neurologista e ele tem essa fase na reabilitação, onde a gente precisa de profissionais aí, multidisciplinares, o fisioterapeuta. O caso, se o paciente veio numa internação prolongada, que estava em intubação orotraqueal para fazer reabilitação pulmonar, reabilitação fonoaudiológica, vejam, Guillain-Barré não deve ser tratado como uma doença simples, como uma doença leve. Ele tem que ter cautela e chamo essa atenção muito importante por causa
do número elevado de casos de dengue que estamos tendo. Então, esse vídeo é um vídeo informativo para que você divulgue, manda para os amigos, manda para aquelas pessoas que você conhece, manda quem está morando em alguma área que você acha que está tendo muito caso de dengue. Por quê? É importante ter o conhecimento porque termina sendo preventivo. Você não vai adiar, em posse desse conhecimento, desse vídeo que você está vendo aqui, você não vai adiar a sua ida a um pronto atendimento ou mesmo procurar um neurologista. Você já está com informação caso esses sintomas venham a acontecer com alguém próximo ou com você mesmo. Então, se não conhece o meu canal, já marca o sininho de ativação, segue aqui no Fala Neuro, porque estamos trazendo conteúdo de relevância, conteúdo informativo, para trazer uma coisa mais leve, desmistificando a neurologia. Então, temos aqui conteúdos semanais. Então, compartilha esse vídeo, deixa um like para a gente poder aumentar essa rede de compartilhamento aqui, para que esse vídeo sim traga mais informação de uma doença tão importante que é o Guillain-Barré. E eu deixo com vocês aqui um forte abraço aqui com essas informações.